Vamos lá, minha gente, cada um fazendo sua parte para preservar a natureza e ser só felicidade. É água lá em cima, é falta cá embaixo. O uso sustentável da água, principalmente voltado para a área agrícola. Existem 2 milhões de crianças que morrem todos os anos por falta de um copo d'água limpa e de um simples banheiro em suas casas. Fora dos domicílios, a disputa pela água para a produção se intensifica, prejudicando os menos favorecidos, as áreas rurais e o meio ambiente. É do relatório das Nações Unidas do ano de 2006, com imagens ali bastante marcantes em relação à questão da posse e do uso da água, principalmente no continente africano, que é, a princípio, o que a gente primeiro lembra quando a gente fala de escassez de água. Eu tenho aqui essa imagem do Lago Aral, que é um evento geográfico estudado hoje. Se os rios são desviados no seu curso, eles simplesmente deixam de chegar aonde eles chegavam. Então a gente tem ali essa imagem do meio, é uma imagem de satélite do Lago Aral nos anos 70. E aqui uma imagem do Lago Aral na atualidade. E aqui a gente tem essa primeira imagem do barco aqui, ó. Simplesmente o barco é encalhado na areia. Então a escassez de água ela não tem se estabelecido só na nossa lagoa da curva ali do Boi, não, padre. Ela tem se estabelecido nos mais diversos lugares do mundo. E talvez esse aqui seja um exemplo muito significativo dessa questão do aumento da escassez da água doce. É uma temática que a gente trabalha na sala de aula, é uma temática que a gente trabalha junto com as comunidades. Escolhi essas 2 também. A primeira é a Ilha de Coronilha, no Quênia. Eles estão a 300 metros do mar. Eles estão cavando poços para buscar água. E tem um detalhe, a água lá é salobra, altamente salobra. É a única água que eles têm disponível para o consumo. E na segunda imagem, lá no Sudão, talvez uma das regiões mais pobres do globo terrestre, os meninos tomando água com os canudos, com o filtro direto do pântano. Esse canudo é uma invenção, a OMS, inclusive a Organização Mundial de Saúde, recomenda o uso dele, porque o filtro impede que os meninos façam a ingestão das larvas da lombriga da Guiné. Gera uma doença aí altamente debilitante para essas populações que já são extremamente empobrecidas. Então a gente tem um problema hoje em escala planetária da quantidade de água doce disponível. A água não vai acabar, ela vai mudar de lugar. A gente está poluindo a água doce que a gente tem e a gente está mandando embora muito rápido a água doce que estaria disponível para a gente aí. Há uma série de obras que são realizadas nos municípios aí que eu faço críticas pessoais e tudo. E a questão da qualidade da água, essa água contaminada que é provocadora de doenças. Da onde vem o consumo de água? Então a gente tem sociedades em geral consomem mais água na agricultura. A alternativa para os produtores é a irrigação. Consome mais de 2/3 da água utilizada no mundo. No Brasil, quase metade da água utilizada é utilizada na agricultura. Além do alto consumo, não raro provocado pelo mau aproveitamento, isso tudo tem relação direta com a questão do aumento da escassez. Então aí vamos ao puxão de orelha, ao Brasil, que está pagando caro o risco de virar um grande fazendão. Nós estamos ampliando a nossa capacidade produtiva, aumentando a ocupação em áreas do Brasil central, transformando o cerrado em lavoura de soja. Então nós estamos fazendo uma agricultura imprevidente, assim como também estamos fazendo uma pecuária imprevidente. A Amazônia tem caído e estamos transformando o bioma da Amazônia num deserto, num inferno, desculpa, é a palavra, de capim verde. E a mineração no Brasil também tem sido muito imprevidente. Essas 3 atividades econômicas, elas precisam trabalhar no sentido de buscar a sustentabilidade, porque elas estão diretamente relacionadas aos solos, porque elas estão diretamente relacionadas às águas. E isso deveria ser um compromisso da coletividade, dos empresários do setor,
mas também do cidadão comum, que pode agir no sentido da sustentabilidade, fazendo opções de consumo mais racional. A gente pode ser mais racional, pode ser mais sustentável na hora que a gente opta por abastecer o nosso veículo, ou por comprar uma camiseta, ou por de repente fazer a opção de não adquirir aquele bem ou serviço, porque o que eu tenho lá em casa ainda serve. O Frei Luiz Capio fez a caminhada da Foz à Nascente. Frei, por que o senhor não fez a caminhada da Nascente para a Foz? Não, porque o meu objetivo é buscar a Nascente. A Nascente para mim tem o significado do buscar um novo homem. O buscar um novo homem nesse sentido de humanidade significa também a gente buscar o sentido do que é ser humanidade. Nós, enquanto humanidade, temos nos comportado como se o planeta fosse um grande supermercado onde os produtos do planeta estão aí para serem saqueados. Não existe país no mundo que triplicou a capacidade de produzir alimentos como aconteceu com o Brasil. O desafio que se impõe é como produzir de maneira racional e sustentável. Qualquer prática na agropecuária que caminhe para o uso racional da água tem impacto positivo no sentido de manter esse recurso disponível por mais tempo, ser sustentável no uso e no consumo da água na agricultura. Só que isso demanda trabalho. A gente vai ter que sair do caminho mais fácil. Então, vários trabalhos apontam para os valores de eficiência do uso da água na irrigação. O que a gente tem que levar em consideração? O que a planta precisa? Não mais irrigar, não mais do que a planta precisa. O que o solo aguenta? Água no solo, mais do que o solo aguenta, mais do que o solo precisa, é desperdício de água. E essa disponibilidade do recurso água. Para fazer lavoura nessa região, eu tenho água disponível para promover o desenvolvimento desta lavoura? Essas perguntas todas, elas precisam ser levadas em consideração quando inicia-se o empreendimento. Aí a gente tem várias maneiras de irrigação. A irrigação por sulcos, ela é atualmente incompatível com a disponibilidade de água que a gente tem. Ela tem baixa eficiência e ela perde em torno de 40% porque a água é derivada. A gente tem que abandonar essas práticas que desperdiçam muita água aí. As concessionárias de água, elas ainda não cobram da gente o valor da água, elas cobram da gente o valor do tratamento. Se essa água passa a ser buscada cada vez mais longe, ou se o tratamento dessa água fica cada vez mais caro, qual que é a tendência do preço da água para a gente? Será invariavelmente aumentar. Quando a gente estava vendo o auge da crise hídrica, isso virou conversa na fila do açougue, na fila do banco, do dia a dia, a gente passou a usar a tecnologia que a gente tinha para economizar água. Vamos juntar a água da chuva, o dia que chover. Vamos usar a água do banho para dar descarga. Nós, em Minas Gerais, nunca fizemos isso. A gente teve um problema da epidemia de dengue, porque todo mundo teve que juntar a água que estava usando para usar para outra coisa. Por quê? Porque o recurso começou a ficar escasso. Mas aí volta a chover no início do verão, o povo acaba esquecendo dessas necessidades todas, e aí voltamos a estaca zero e tudo. Agora a gente tem uma coisa, a crise, ela é crônica, ela está aí para não ir embora. Essa crise que vai se tornar cada vez mais aguda, levando em consideração esses prognósticos todos que a gente está vendo aí, ela é demonstração de que essa crise está aí e que nós vamos ter que aprender a conviver com ela. Quem é que acaba pagando mais caro? Quem é que acaba ficando doente, contaminada? Esses aspectos complexos do uso econômico do recurso água precisam ser levados em consideração. A opção de fazer enormes lavouras irrigadas para virar ração para alimentar gado europeu, isso precisa ser levado em consideração. Muito legal o que significa a soja para a balança de exportações do Brasil, mas soja não é alimento para o pobre que passa fome. Então o Brasil está pagando caro e já pagou caro historicamente pelo fato de ter se tornado um grande fazendão. Dá para captar água para uso agrícola, dá para fazer curva de nível, como está naquela segunda imagem ali. Você contém os processos erosivos, você favorece a infiltração da água no solo, você abastece o lençol freático, associando os conhecimentos aí junto com a agroecologia, por exemplo. As possibilidades são infinitas, tem muita gente pesquisando isso. O terraceamento, as faixas de retenção, a manutenção de vegetação nativa em áreas estratégicas. Ela precisa ser conservada. Uma árvore do cerrado, ela perde muito pouca água. Essa água que ela não perde para a atmosfera fica no solo
e abastece o lençol freático. Troca a vegetação do cerrado por uma lavoura que transpira muito, você está perdendo água para a atmosfera, essa água não volta mais para o mesmo lugar. Então a conservação, ela precisa ser levada em consideração. O projeto Barraginha. Aqui ficou em Embrapa, e porque tem projeto Barraginha comendo solto no país inteiro, e aqui em Arcos a gente tem os dias de campo da Emater, que o Zé Nai lidera aí, junto com o pessoal, faz um monte de barraginha. É importante conduzir a água da estrada para evitar os processos erosivos, favorecer a infiltração da água, abastecer o lençol freático. Então são práticas que estão sendo feitas. Vamos manter vegetação de topo de morro, cuidar dessas encostas que são muito inclinadas, com a manutenção da vegetação, o cuidado que pode ser feito, por exemplo, com as matas ciliares. Tem progressos, esses progressos acontecem, só que eles precisam ser mais incisivos, eles precisam ser mais eficientes, eles precisam de mais gente agindo nesse sentido. Tem tido uma revolução na ciência da arte de irrigação. É preciso levar em consideração a relação de conjunto do solo com o cultivo, com a região que está sendo cultivada e com o clima. Usar toda a tecnologia possível, entender que a água é um capital natural crítico. Ela é um bem de uso comum do povo, porém dotada de valor econômico. Se ela passa a ser dotada de valor econômico demais, ela deixa de ser bem de uso comum do povo. Se ela vai ficar escassa, ela vai se tornar mais cara. Vai ter que investir em pesquisa, em desenvolvimento, proporcionar novas tecnologias de baixo custo para o produtor, acessíveis e adaptáveis a cada situação e a cada região. A gente vai ter que fazer essas técnicas de irrigação aí, por microaspersão, por gotejamento. E ainda existem aí as práticas que são extremamente desperdiçadoras de água. Meu colega biólogo, o professor Penoni, falou assim, a gente tem que falar disso em casa. Você fazer o tal do pet gota, é um produtozinho que vende nas lojas de baratas aí, não vou fazer propaganda e tudo. Ele vai no bico da garrafa PET, a água goteja de acordo com a necessidade do solo. Então não é só quando você vai viajar, você coloca a água lá e você simplesmente pode ter só os cuidados culturais com o seu vasinho, mas ele não desperdiça a água. A seca avança feminas com São Paulo. O Nordeste aqui agora. Cá embaixo é água aqui da vida, sem ela o que é que eu faço?
Faz um tempo que não chove, o chão tá estuicado. Falta água para as plantas, para a gente, para o gado. Não adianta oração se a gente não mudar. Precisamos de ação pra natureza melhorar. É água lá em cima, é falta cá embaixo. É água aqui.